natação, ciclismo e corrida. Sem interrupção. Essa é a fórmula do triatlo, modalidade esportiva que surgiu na década de 70 na cidade de San Diego, sul da Califórnia, Estados Unidos. A primeira competição de grande porte de triatlo foi realizada em 1978 no estado norte-americano do Havaí e ganhou o nome de Ironman. Os campeonatos mundiais são organizados pela União Internacional de Triatlo. No Brasil, ficam por conta da Confederação Brasileira de Triatlo. As provas oficiais para homens e mulheres podem ter no máximo 51,5 km de percurso total. Nas Olimpíadas, por exemplo, onde entraram no ano de 2000 em Sydney, na Austrália, as provas de triatlo são divididas em 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Percurso também utilizado nas provas do Campeonato Mundial. Já o Ironman é uma competição de triatlo que requer muita resistência e preparo físico dos atletas. O percurso é mais longo, costuma durar aproximadamente 9 horas, sendo dividido em 3,9 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Haja fôlego! Olá, o Mais Esportes de hoje vai falar sobre triatlon, o esporte olímpico que mais cresce no mundo em número de praticantes. Só para se ter uma ideia, numa final de campeonato mundial da modalidade, participam cerca de 12 mil atletas, entre amadores e os de alto rendimento, que são os profissionais. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio da TV Câmara Campinas o triatleta campineiro Bruno Lazzaretti, que já conseguiu ótimas classificações aí nas competições em que participou. Olá, Bruno, obrigada pela sua presença. Boa tarde, Ana. Obrigado a você pela oportunidade de falar um pouco sobre o triatlon. A sua paixão, pelo jeito, né? É, gosto muito. Bom, primeiro nós queremos saber o que é o triatlon, como é que ele surgiu? Você tem a história? Tenho. Assim, o triatlon, né, começa com a natação, o ciclismo e a corrida. Ele surgiu na Califórnia, em San Diego, meados dos anos 70, que eram em clubes, né? As equipes lá são chamadas de clubes, né? E em 78 foi o primeiro triatlon de distância longa no Havaí, que se chama o Ironman, que é o que eu pratico hoje, né? E dele que depois veio as derivações do olímpico, o meio Ironman, que é metade de um Ironman, o sprint, porque nesse começo era tudo meio assim muito conturbado, não tinha assim, uma distância exata, né? Nada 3, pedala 80, corre 20, não existia uma distância formalizada. E ele surgiu no Havaí porque existiam 3 provas lá. Uma maratona, uma volta de ciclismo, 180 quilômetros, e uma travessia de natação. Aí os marinheiros americanos, começou com eles, né, os mariners, eles resolveram, numa bebedeira, uma brincadeira, juntar as três provas que tinham nas ilhas do Havaí, e falar, o cara que ganhar as 3, esse cara é um Ironman. E em 78 teve o primeiro, com 12 participantes, onde quem ganhou, na verdade, foi um taxista, não foi nenhum fuzileiro naval, nada. Todo mundo pensa que são bem preparados, foi um taxista que ganhou. E assim começou o esporte. Aí passaram-se alguns anos, 2, 3 anos, começou a ter transmissão na televisão americana, patrocínio de marcas de cerveja, começou a crescer o esporte. E em 2000, ele se tornou um esporte olímpico, né? Como demonstração nas Olimpíadas de Sydney. De lá em diante, então, ficou como esporte definitivo olímpico. E aí sim cresceu. Pra gente que no Brasil é muito recente. Falava-se de triatlon alguns anos atrás, o pessoal não sabia nem o que era. Eu sou novo no triatlon. Tenho agosto agora eu completei 6 anos que eu pratico triatlon. Vim de outros esportes, né? E quando eu comecei, não tinha tanta gente que fazia. Eu às vezes vou na Lagoa, onde eu treinei muito, às vezes treino lá também. Vejo a quantidade de atletas que tem praticando, muitos amigos, inúmeras pessoas, jovens, mais de idade, meia idade,
está crescendo bastante, não só aqui, lá fora também. Qual é a idade mínima para se começar no triatlo? Não tem idade mínima, assim, ó. A criança pode começar com 4, 5 anos, fazendo provinhas de, vamos dizer assim, mini sprints. Lá fora é muito comum, tipo, vou falar o que eu vi, né? Ano passado no Mundial no Havaí, um dia antes da prova, tinha o Iron Kids, né? É muito comum a marca de triatlon Ironman fazer, antes da prova principal para dos adultos, a prova para as crianças. É uma forma de incentivar, onde vai estar lá o campeão mundial, ele vai dar a bandeirada final, entrega a medalha, então a criança gosta, né? Se sente, vê um ídolo e às vezes fala, meu, esse esporte eu quero fazer, e dá incentivo. Aqui no Brasil, eu não conheço um triatlon kids para criançada, mas se pega assim o Troféu Brasil, a partir dos 12, 14 anos já se pode competir. Menos que isso eu não tenho conhecimento de nenhuma prova que tenha. E vai até que idade? Até aguentar? Vai até aguentar. Vou falar do Ironman, que é a prova mais longa, mais dura. Tem gente de 84, 85 anos que compete. E termina às vezes melhor que muita gente mais nova, por incrível que pareça. Então não tem assim divisões por idade? Tem, as divisões normalmente elas ocorrem de 5 em 5 anos, né? Um exemplo, 18 a 24, 24, 25 a 29, 30 a 34, né? Você pega uma faixa de 5 anos, isso para o age group, para amador. E tem o profissional, que não tem idade, né? Você, conforme tem resultados bons, ou tem patrocinadores, ou é isso mesmo sua profissão, profissional, né? Profissão, você se inscreve como profissional e vai e disputa as provas. E as provas de triatlon são divididas em 3 partes, né? Sim. Natação, corrida e ciclismo. Natação, ciclismo... Qual é a ordem? Natação, ciclismo e corrida. E quanto se anda de bicicleta, quanto se nada, quanto se corre? Vamos lá, no sprint, que é onde todo mundo sempre começa, deve começar, nada-se 750 metros, pedala-se 20 quilômetros, e corre 5 quilômetros. O olímpico é o dobro, 1.500 natação, 40 de bike e 10 de corrida. O meio Ironman são 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 de corrida, que seria a meia maratona. E o Ironman é o dobro, 3,8 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. E quantas provas existem no Brasil? Ironman, primeiro, a Ironman é uma marca. A Ironman é uma marca. Quais os produtos da Ironman? A Ironman ela tem hoje, aqui no Brasil, vou falar de Brasil, ela tem o Ironman, 2 etapas, uma em Florianópolis e uma em Fortaleza, que vai ser a primeira vez em Fortaleza agora, em novembro. E tem 2 meios Ironmans, então ela tem 2 full e 2 half, né, que a gente fala, 2 da distância longa e 2 meios. Um que foi em Brasília, em abril, e agora está sendo sábado agora em Foz do Iguaçu. Só que existem outros organizadores, outras marcas, tem um circuito long distance, tem 2 etapas, uma prova bem bacana, que é em Pirassununga, na base aérea, da Academia da Força Aérea, em novembro, e tem uma em abril, no Paraná. A gente tem também uma etapa do Campeonato Brasileiro de longa distância, que ocorre esse final de semana, que também é mais ou menos a distância do meio Ironman. Agora em João Pessoa. A gente tem mais ou menos, vamos assim, de distância, de provas de longa distância, temos 2 Iron e uns 8 meio Ironmans no Brasil. Esse ano cresceu muito. Antigamente a gente tinha um Ironman e um meio, e tinha uma ou outra do long distance, que é uma outra marca. Agora do circuito de olímpico e sprint, né, que é o pessoal que está começando tudo, tem o Troféu Brasil, que tem 5, 6 etapas por ano, em Santos e na USP. E agora está tendo algumas provinhas aqui no interior do estado de São Paulo, em Tirapina, Itatiba. São Pedro, né? Parece que tem uma São Pedro. Tendo essas provinhas de... O pessoal que está começando mesmo, são provas assim, vamos dizer, bem amadoras, mas acho super legal, que é um incentivo para o cara começar, que ninguém vai querer começar direto num Ironman, entendeu? Às vezes o cara tem o sonho de ir para uma Olimpíada, então ele vai fazer o sprint bastante, vai fazer o olímpico, e depois vai para um Ironman ou nem chega aí, entendeu? Fica só nisso. Tem gente que gosta de velocidade, de pancada, né? Tem gente que gosta de uma coisa mais de endurance, mais longa, né? Que seria o meu caso. Para comparar assim com o futebol,
O Ironman seria a Copa do Mundo? A grande final, sim. O que acontece? Vamos lá falar. O Ironman, ele tem cerca de 35 etapas em todo o mundo, aonde que se classificam os melhores de cada categoria, primeiro, segundo, terceiro colocado, depende do número de inscritos por categoria, e reúne há 35 anos no Havaí, que foi onde surgiu, em Kona, né, em Big Island, os 2.000 melhores atletas do mundo, dessas 35 etapas. Então começou agora já, agora em agosto, setembro, começa a valer pontos para o ano que vem já, e se você se classifica, você já está classificado para outubro de 2015. Esse período de um ano onde reúne os 2.000 melhores atletas do mundo, na grande final. Isso de Ironman. O de meio Ironman é a mesma coisa, tem as etapas, igual tem duas no Brasil, onde o campeão na categoria age group, que seria o amador, ele ganha o direito de participar da grande final. Esse ano vai ser no Canadá, a grande final, não me recordo o nome da cidade, Monte, enfim. Vai ser lá e ano que vem vai ser na Europa, é itinerante a final do Mundial de meio Ironman. A mesma coisa. E o que nem está tendo agora no Canadá também, esse final de semana, começou ontem com o Paratriathlon, a grande final da WTS do Circuito Mundial de Triatlon Sprint Olímpico, né? A mesma coisa também, tem as etapas onde os atletas amadores obtêm a qualificação devido a um ótimo resultado e ganham o direito de disputar a final. E os profissionais um sistema de ponto, né? Por pontuação, onde eles disputam várias etapas durante o ano para chegar na final também, que aí são os atletas olímpicos mesmo, isso aí vale pontos para o ranking olímpico nos profissionais. Só para a gente se situar, a gente está falando em datas, em campeonatos que começaram ontem, que estão acontecendo agora. Esse programa está sendo gravado numa quinta-feira, dia 28 de agosto. E pelo jeito acontece muita coisa, né? Toda hora está acontecendo alguma coisa no triatlo. Sim, agora, como se você for ver todos os esportes, né? A gente está se aproximando praticamente do final do ano. Então chega aqui setembro, outubro, já começam a acabar os campeonatos. Você pode pegar desde Fórmula 1, Fórmula Indy, já está acabando o campeonato, triatlon, Havaí daqui 40 e poucos dias, a grande final, o Mundial de meio Ironman, se não me engano, daqui 3 semanas no Canadá, então está acabando a temporada. Então acontece tudo agora, que depois começa base e preparação para o ano que vem, né? Já começa as competições novamente, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, assim vai. É 1 mês, 2 meses de férias, é isso? A férias é o atleta que se dá, não, né? Assim, que a gente não vai ter competições. Tem então. competições Tem todo mês. Sempre. Acabou a Havaí, na semana seguinte tem em algum lugar do mundo já, não sei te falar o calendário, mas só entrar no site, já tem prova em algum país, valendo ponto para 2015 já, para o amador e para o profissional, entendeu? Olha, o triatlon é o esporte olímpico que mais cresce no Brasil. No mundo, né? É aproximadamente 10 mil praticantes no Brasil, pelas informações que eu obtive na Federação Paulista de Triatlon. Eu não sei te falar, Ana, se isso daí pode ser devido a talvez o número de pessoas inscritas? Federadas junto à federação. Eu acredito que esse número seja bem maior, devido assim, ao que a gente está no meio, treinando todo dia, encontra na estrada, vê, conhece, acompanha nas redes sociais. Eu acredito que esse número esteja bem maior. Talvez esse número possa ser do estado de São Paulo, da Federação Paulista. Em São Paulo, pela federação, são 6 mil pessoas. Eu acredito que tenha bem mais gente que isso já praticando. Talvez a CB3 tenha um número mais exato. Mas dou um exemplo, a gente que faz Ironman não é federado nem confederado a nada deles, entendeu? Confederado na WTC. Que é internacional? É internacional, entendeu? Então, meu nome nem consta numa relação dessa. E como eu, tem vários atletas. Em Campinas, você tem esse número? Eu não consegui. Não sei te falar, mensurar, mas assim, é um esporte que eu comecei há 6 anos. E cresceu bastante em Campinas o número de praticantes. Você vai de terça e quinta na Lagoa Taquaral, ou qualquer hora também. Aumentou muito isso daí, aumentou o número de lojas de bicicleta, vendendo produtos de triatlon. Ainda é difícil de se encontrar muitos materiais aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos ou até mesmo a Europa. Mas está tendo já, cresceu bastante. Um número, não sei te falar, mas é bem... Qual é o produto, qual é o equipamento que se usa no triatlon? Bom, são inúmeros equipamentos, é uma logística grande que você tem que ter. Começando pela natação,
óculos de natação, touca, homem sunga, mulher maiô, em provas que não se permite o uso da roupa de borracha. Senão a roupa de borracha que ajuda com o frio e até na flutuação. No ciclismo, essenciais, né? Bicicleta, o capacete, um óculos, capacete e óculos é assim, segurança, né? A bicicleta e a sapatilha. Aí tem os acessórios, que são rodas de carbono, capacetes aerodinâmicos, enfim, aí fica um leque bem grande. E na corrida é um tênis, né? E o atleta já nada às vezes com um macaquinho, que é uma peça única, ou com a bermuda e um top, que ele nada, pedala e corre com a mesma roupa. Tem gente que gosta de trocar, pôr uma camiseta mais confortável, se proteger do sol, mas aí é gosto de cada um, né? Eu estava falando que o triatlo é um esporte que tem muitos praticantes no Brasil e que continua crescendo, esse número continua crescendo. Sim. Eu queria saber de você, a que se deve esse interesse? Olha, eu acho que assim, eu enxergo que está cada vez mais o pessoal buscando uma qualidade de vida, uma vida mais saudável. E muita gente eu vejo entrar no triatlo, tem alguns casos, o cara entra como por superação, porque, pô, ou o cara já nadava, no meu caso, eu vim da natação, tenho quase 25 anos como nadador, corria quando tem uns 10 anos que eu corro já, e aí às 6 entrei no triatlo, então eu comprei uma bicicleta, comecei na brincadeira com os amigos, vamos fazer, eles pedalavam já, vamos lá na lagoa pedalar, comprei uma bicicleta, comecei aí, bom, vou fazer um triatlo, fiz o primeiro, gostei. E aí você começa, e você forma amigos, grupos, né? E um incentiva o outro, vai ajudando, você faz parte de uma assessoria, e isso acaba te dando ânimo. E você vai buscando uma qualidade de vida melhor, você acaba, tem que acordar cedo, acordar de madrugada para treinar, você acaba buscando isso, né? Saúde, esporte. E eu acredito que isso tem aumentado bastante o número de participantes no Brasil e também às vezes o dia a dia das pessoas, nossa, é muito corrido, entendeu? De todas as pessoas. Isso aí acaba sendo uma válvula de escape, né? O cara quando entra fazer o esporte, ele esquece os problemas, o trabalho, família, alguma coisa e acaba se fazendo o que ele gosta, entendeu? Ou acaba gostando disso. E mulheres? O número de mulheres é igual ao número de homens? Não. O homem predomina mais mesmo o número de homens, né, no triatlo, mas está crescendo também o número de mulheres participando, mas perto dos homens é baixo. E no triatlon também você pode, tanto os amadores quanto os de alto rendimento os profissionais podem competir no mesmo campeonato, é isso? Juntos? Sim. Isso é uma forma, né, que os organizadores colocam, eu acho super bacana que porque ninguém começa sendo profissional, né? O cara começa sendo amador, e depois ele vai fazendo a escadinha, né? Começa uma prova curta, vai para média, vai subindo, e depois ele vira um profissional, se tiver um talento, se tiver um patrocinador, enfim. E eu enxergo isso como muito legal, se poder estar num campeonato mundial, igual vou estar agora no Havaí em outubro, dia 11, você poder estar lá com o campeão mundial do ano passado, o campeão da etapa do Brasil, o campeão da etapa da Europa, enfim, várias provas. Então os tops do mundo, né, são ídolos, os caras estão sempre na mídia. Você poder largar junto, eles largam meia hora antes que a gente, mas você está no mesmo, não tem diferença nenhuma. O lugar onde coloca a bicicleta dele é o mesmo que você coloca, a tenda que ele vai se trocar é a mesma, a hidratação, a alimentação da prova é a mesma, o percurso é o mesmo. Então isso é muito bacana. A medalha que ele ganha, tudo, a camiseta é a mesma que a sua. E acaba te motivando e te dando incentivo. Você vê um ídolo, né? Uhum. Competir com eles, né? E às vezes tem gente que vai até melhor que muitos profissionais, assim, na prova, poder tirar uma foto depois, chegar junto, enfim. Uhum. Bom, a gente vai fazer um intervalo pequenininho, voltamos já agora para continuar a história do Bruno Lazzaretti. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante.
E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. De volta com Mais Esportes, hoje conversando com o triatleta de Campinas, Bruno Lazzaretti. Bruno, como é que você então se interessou pelo triatlon? Você estava contando que começou cedo, né? Não, eu tô com 29, né? Eu comecei há 6 anos atrás, mais ou menos com 24, 23 para 24. Eu nadava, tinha alguns amigos no clube que treinavam natação comigo na hora do almoço, no intervalo do trabalho eu ia nadar. E eles pedalavam, pô, você tem que pedalar, eu já corria assim, bem amador, brincava. Participava de competições de maratona aquática, eu tinha parado de participar de competições de piscina, né? Onde eu fiquei desde criança, participando do Paulista, Brasileiro, Jogos Regionais, Jogos Abertos. E, bom, comprei uma bicicleta de um amigo nosso que nadava também, que já tinha feito muitos triatlons. Comecei a treinar, tinha um amigo meu que já tinha feito vários triatlons, eu olhava, ele via ele, pô, vou fazer também isso. E comecei aí, e com poucos meses eu fiz uma prova, depois de 5 meses comprei a bicicleta, fiz uma prova em Santos, onde eu vi, puta, é isso que eu quero fazer, entendeu? Eu já tinha nadado e corrido, nunca fui jogar bola, fazer outros esportes. E falei, meu, é isso que eu vou fazer. E comecei a tomar gosto por isso, né? Depois eu procurei a minha assessoria, que eu faço parte hoje, que é a da Rosana Merino, RM. Estou com ela e comecei a ter um trabalho com planilha, sabe? Com orientação, onde eu fui evoluindo para chegar onde eu estou chegando hoje e ainda quero chegar mais. Você disse que tem uma assessoria e você tem um treinador também? Eu tenho uma treinadora, né? Que é bastante conhecida aqui em Campinas e, na verdade, até no Brasil inteiro, a Rosana Merino já foi uma grande triatleta, esportista, nadadora, enfim. E ela é minha treinadora há praticamente 6 anos, onde está comigo nos últimos, em 2013, 2014, eu passo acho que uns 5 dias por semana com ela, como ela foi acompanhando meus treinos, que é onde eu tive uma grande evolução. E ela fica aqui em Campinas? Fica aqui em Campinas. Ah, não é a distância, né? Não. Presente mesmo, acompanha, vai de carro nos treinos, acompanha na corrida, na natação, na bike. Onde treina? Na Lagoa Taquaral? Na Lagoa eu treino às vezes uma semana sim, uma semana não, de final de semana um treino mais longo de corrida. Ciclismo eu treinei bastante na Lagoa Taquaral, eu gosto muito de pedalar lá, só que é à noite inclusive, né? À noite, só que fica um pouco perigoso, a gente treinava bastante, um dia de frio é mais gostoso, não tem tanto movimento. Mas pega um dia muito quente, fica. E como eu tenho uma certa flexibilidade no horário, então eu acabo indo treinar de manhã. Eu começo às 6h30, 7 horas da manhã e treino a parte da manhã. Faço nado, pedalo, corro. E se não conseguir fazer, eu vou e faço à noite. Então, mas, por exemplo, o ciclismo aí, natação você treina onde? O ciclismo fiz muito aí. Hoje eu faço mais na estrada, nas rodovias. Treino muito bastante nas rodovias aqui da região. No velódromo Americana, que são treinos específicos. A corrida na lagoa, em Joaquim Egídio, nas trilhas, né, que é super gostoso. E às vezes corre também na rodovia alguma coisa. A natação eu faço no tênis clube, que é onde eu nado, né, desde criança. Eu treino lá natação e às vezes vamos para a represa, no lago, numa fazenda que tem de um amigo da equipe lá, onde a gente faz alguns treinos específicos. Sim, porque a natação na competição mesmo em mar. Né? Em mar, às vezes uma prova ou outra, igual Pirassununga em lago, em Las Vegas 2012 foi num lago. Então, normalmente é lago, ou mar, ou lagoa, sempre uma dessas opções, a grande maioria é em mar. Você disse que está com 29 anos. 29. Você está encerrando alguma categoria, né? Você Sim, está saindo de uma categoria. Estou saindo de uma categoria da 25-29, ano que vem entro na 30-34, que é uma das categorias, vamos dizer, mais difíceis que tem. Dos 30 até os 40 anos. Para o amador, é onde tem amadores bons que brigam de igual para igual com profissionais. E aonde ali, tipo, no meu caso, que vai para querer ganhar a prova, eu gosto de participar, mas eu vou para brigar por uma boa colocação, por uma classificação para o Mundial. Então ali tem bastante gente nessas categorias que estão indo com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Seria o auge, então.
É o auge. Essa idade, essa categoria? Sim, porque você está mais velho. O triatlo de longa distância, que é o que eu faço, é um esporte com o passar do tempo você vai ganhando, entendeu? Você vai é autoconhecimento, vai conhecendo o seu corpo, a sua cabeça, vai sabendo o que te faz bem, o que não faz, como proceder numa prova. E ao tempo, eu sou outra pessoa hoje do que 6 anos atrás, entendeu? Quando eu entrei eu queria fazer Ironman, mas eu comecei fazendo as provas curtas para chegar no Ironman, mas não imaginava que ia chegar onde eu tô hoje, sem me conhecer, sem ter errado bastante lá atrás, entendeu? Sem ter sofrido nas provas, que a gente fala quebrar na prova, né? Quando você nada bem, pedala bem, aí não consegue correr. Aconteceu muito isso. Hoje já consigo mensurar e equilibrar as 3 modalidades e fazer uma prova boa. Você é amador, por isso você não vive do esporte, né? Sim. Então você trabalha com o quê? Eu trabalho com marketing esportivo, sou formado em comunicação, né, publicidade e propaganda. E há 1 ano e meio mais ou menos montei uma agência com sócio, a gente está começando a trabalhar, tenho vontade de fazer provas de triatlon, que é o que eu pratico, né? Já fiz algumas corridas de rua, eventos de bike, onde eu acabo trabalhando sempre com esporte, 24 horas com esporte envolvido, né? Então, mas aí como é que você divide o seu dia? Bom, eu divido assim, a parte da manhã eu deixo para treinar. Lógico, se tiver algum dia que eu tenho algum compromisso, a gente tem que correr atrás do dinheiro, então eu acabo não treinando. Aí eu treino em outro horário, se der. Se não der também, a gente tem que ver as prioridades, né? Mas eu acabo deixando a parte da manhã para os treinos e a parte da tarde, a partir da hora do almoço até a noitinha, para o trabalho. E quais foram as competições que você já participou? Como é que você saiu nelas? Bom, já fiz várias provas, indo para o 7º Ironman, né? Desde 2010, que foi o primeiro que eu fiz em Florianópolis. O 7º agora vai ser no Havaí, sendo que é o 2º que eu vou para o Havaí. Eu já ganhei uma etapa em 2013 do Brasil, na minha categoria, e fui 25º colocado geral na etapa do Brasil. Classifiquei para o Havaí ano passado. No Havaí, foi assim que você conseguiu a classificação para o Havaí? Você tem que ficar entre os 3 no máximo para poder conseguir. Na minha categoria 25-29, primeiro ou segundo, talvez tenha a terceira vaga, conseguiu o direito de disputar um campeonato mundial, tanto de meio quanto de Ironman. E aí eu fui para o Havaí ano passado, onde eu fui o melhor brasileiro amador, e em 2013, né? E 109 do ranking mundial na grande final. E hoje eu tenho o 14º tempo de todos os brasileiros que participaram do Havaí em 35 anos que existe a prova, o 14º tempo é meu. Eu fui numa prova que fui sem pretensão ano passado, o objetivo era chegar lá e completar. Eu completei e acho que fiz além, né? Consegui um grande resultado, né? Essa medalha é do Ironman do Havaí. Do Havaí. Do Havaí, essa medalha aqui. É muito bonita. E você disse que ficou em 109º no México? Não, no Havaí. No Havaí. Aí esse ano, em 2014, bom, tive outros resultados antes disso. Em 2010, eu estreiei no Ironman e fiz 2 meio Irons. E no segundo meio Iron que eu fiz, eu classifiquei para o Mundial, que foi na Flórida já em 2010. Foi o meu primeiro campeonato mundial de meio Ironman. Fiz uma prova boa também, era bem cru, assim, estava no começo ainda do esporte. Nadei bem, pedalei bem e corri mal, senti a corrida, não corria bem na época. Em 2011 eu ganhei a etapa de Empenha Santa Catarina na minha categoria, no meio Ironman. Ganhei o direito de disputar o Mundial de 2012 em Las Vegas. Fiz uma prova razoável devido a alguns problemas que tive com o equipamento, né? A bicicleta quebrou, então virou uma prova que eu fui só para buscar a medalha, porque no meio da prova a bicicleta quebrou, não tinha objetivo, acabou, né? E esse ano eu fiz a etapa do México, em Los Cabos, do Ironman, que é onde eu classifiquei para o Havaí agora, dia 11 de outubro. E eu ganhei a minha categoria e fui o 22º geral. Uma prova muito dura, muito seca, muito quente, com bastante vento e uma altimetria pesada na prova. E eu imagino assim que cada atleta tem a sua facilidade, sua dificuldade, sua preferência, né? Qual seria a sua dificuldade nos 3 e qual seria o que você gosta mais? Ana, se você me perguntasse isso um ano e pouquinho atrás, eu ia dizer que minha maior dificuldade era a corrida. Porque eu vim da natação, então tem uma natação muito boa.
O ciclismo, por pedalar quando era criança, você tem uma certa facilidade, todo mundo acaba conseguindo se destacar mais no ciclismo, né? O equipamento ajuda também. Era a minha corrida. Hoje eu posso dizer assim, que eu acho que eu estou assim nivelado, evolui muito na corrida, que é onde era a minha dificuldade. Tirei um pouco o pé no ciclismo, natação, então acho que estou com as 3 modalidades vamos dizer assim, num nível bom. Elas para equalizar na prova. Quando eu não estou querendo nadar muito, pedalar muito, chegar na prova, quebrar na corrida, caminhar, não aguentar terminar. Então isso acaba equalizando. E o que eu tenho mais treinado hoje é a corrida, que é onde define, é onde a prova assim, realmente pega. Se correr os 42 depois de 180, você tem que estar bem para poder aguentar, né? Então, o que você mais gosta, qual é? A natação? O que eu mais gosto é a natação porque eu vim dela, né? Apesar que eu gosto muito do ciclismo devido à velocidade, adrenalina, andar igual ali a gente você mostrou as imagens, andar no pelotão na lagoa ou na estrada, andar com os amigos, um atrás do outro, subir e descer serra. Mas a natação é de onde eu vim, né? Então, eu gosto bastante, Além relaxa. desses treinamentos que vocês têm que ir todo dia, né? Tem o treinamento físico dentro do estúdio, alguma coisa? Sim, Na academia? tem a parte outdoor, né, que a gente faz fora, mas tem a preparação com academia, com exercícios, com pilates que eu faço, a parte de core, né, que a gente faz para fortalecer o corpo, alongamento, educativos, porque não é só pegar por uma sunga, nadar, subir na bicicleta, pedalar e pôr um tênis e correr, né? A gente acaba fazendo inúmeras coisas para poder juntar e fazer bem os 3 e dar um ótimo resultado na prova. Bom, você disse que você não é federado nem na Federação Paulista, nem na Brasileira, você é federado onde? Na verdade, eu não sou federado porque eu não participo do Campeonato Paulista de Triatlon, porque são as distâncias curtas, né? Eles não têm as distâncias longas. Já fiz uma prova ou outra, mas sem ser federado você pode fazer. E as provas que eu faço é da WTC, né, que pertence, a Ironman pertence, né, e a gente tem um número lá, que é onde a gente vai agora, se inscreve na prova, você tem o seu número, né, é onde eu participo, que nesse ano vou fazer 2 Ironmans, eu vou fazer 2 meios, sendo que esses 2 meios são de 2 marcas distintas da Ironman, diferente delas também, entendeu? Um em Pirassununga e um em Florianópolis. Não tem federação. Qual a diferença de ser federado ou não? É poder pontuar, poder entrar para o ranking, é isso? Sim, quem é federado pela Federação Paulista, pela CBTRI, faz as provas de sprint olímpico, né, que são as distâncias. E também tem uma que é parecida com o meio Ironman, que disputa os campeonatos mundiais, né, de categoria dessas distâncias. É praticamente quase a mesma coisa que o do Ironman, só que você tem que ser federado, você tem que fazer 3, 4 etapas. Aqui tem o Paulista, não sei te falar quantas etapas tem, mas tem 4 etapas, tem que pontuar nas 4 para ir para a grande final do Paulista, campeão paulista, que vai te dar o direito de participar do Brasileiro e do Mundial, entendeu? Que é onde o pessoal começa. Esse pessoal a gente começa nessas provas para entrar no esporte, depois migra. Porque todo mundo tem o sonho de ser um Ironman, entendeu? Muita gente faz, eu vou fazer o Ironman, eu vou fazer a tatuagem, que é a marca que é um M, né? Colocar o M no corpo. Mas tem gente que fala, não, eu vou fazer as provas da federação porque eu quero ser um atleta olímpico, eu quero ir para uma Olimpíada. Não é o meu caso, porque a idade passou, comecei tarde no esporte, mas parece assim, comecei com 23, 24, mas foi tarde, perto da molecada de hoje em dia, que começa com 12, 13, e faz muitas provas de sprint, muito olímpico, para estar com 20 anos, 21, tendo a chance de disputar uma vaga olímpica, ou campeonatos igual agora no final de semana, WTS, enfim. De acordo com outra informação, de acordo com a Federação Paulista, São Paulo, o estado de São Paulo tem o maior quadro de medalhas, né? Atletas na seleção brasileira também. Qual seria a sua meta? Estar entre eles? Sim. Não, minha meta não é porque eu não participo desses campeonatos. A minha meta eu pretendo, não sei quando, ser campeão mundial de Ironman, de meio Ironman. É o que eu pretendo buscar. Uma boa colocação nos campeonatos mundiais da marca Ironman, que eu treino, né? Que eu faço. E nada com o olímpico, o sprint, não pretendo estar entre eles, nada, porque é outra distância, é outro estilo de prova, é outro tipo de treinamento, por mais que sejam iguais as modalidades, é
são outros fatores que envolvem, entendeu? A distância, o tempo de treino, a intensidade, duração, enfim. Você tem alguma ideia de quando parar ou quando o corpo já não Olha, quiser mais? não tenho assim ideia de quando parar. Eu pretendo continuar até a hora que vamos dizer assim, não tiver mais condições físicas, mas acho difícil. Se você fizer tudo certinho, se alimentar, prevenir lesão, fazer um tratamento, um trabalho, entendeu? Preventivo, não sofrer nenhum acidente, alguma coisa do tipo, você vai embora. Tem gente de 70, 80 anos que pratica o triatlon em várias distâncias, entendeu? O esporte é saúde, então se a pessoa está praticando esporte, você está bem. Eu pretendo continuar, eu tenho uma meta que eu pretendo fazer pelo menos 25 Ironmans, né? Já estou com 7. Olha. Era fazer um por ano, né? Comecei com 25, meu primeiro Ironman, um por ano até os 50. Só que essa meta ano passado, esse ano já dobrou, virou 2, né? Então acho que talvez eu passe deles. Quero continuar e até a hora que der. Lesões, já teve alguma séria? Séria, assim, de articulação, graças a Deus, não, nunca tive nenhuma lesão. Ano passado, essa época aqui, agosto, estava lesionado a panturrilha, treinando para Havaí, num dia de muito frio. Machucou a perna, eu fiquei, não me recordo, umas 6, 7 semanas, um pouco antes da prova, sem correr. Deu um estiramento de grau 2 na panturrilha e doeu, viu? Aí tive que fazer muita fisioterapia, muita massagem, para voltar e conseguir fazer a prova sem nenhuma lesão. E de novo, em março agora, foi a etapa do México, mais ou menos em meados de janeiro, eu machuquei a outra panturrilha. E aí também a mesma coisa, só que essa foi bem mais leve, eu consegui recuperar rápido e ir para a prova, mas nunca tive nenhuma lesão grave, nem na natação. 24, 25 anos de natação que eu tenho, nunca tive lesão. Graças a Deus. Sofri 2 acidentes em 2010, 2012, onde tive que ficar parado alguns meses, por causa de bastante bicicleta, né, treinando. Tive que ficar parado devido à cirurgia, coloquei pino no braço, tudo. Mas fora isso, não tive nada. Que bom, né? Graças a Deus. Bom, a gente vai fazer mais um intervalinho pequeno e voltamos para continuar para o último bloco do Mais Esportes de hoje, que está falando sobre triatlon, conversando com o atleta campineiro Bruno Lazzaretti. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. De volta para o terceiro e último bloco do Mais Esporte de hoje, que está ouvindo o triatleta campineiro Bruno Lazzaretti falando sobre triatlon. O triatleta falando sobre triatlon, claro. Bom, nós vamos agora falar sobre as dificuldades de patrocínio, que é um fantasma Sim. na vida dos... Eu acho que em todo esporte, né, a gente tem no Brasil, se conversa com qualquer atleta de qualquer modalidade, o cara tem talento às vezes, é bom no que faz, mas às vezes não consegue ir para frente devido à falta de apoio, de um patrocínio. A gente vê muito isso, vou falar, os Jogos Olímpicos, né? O Brasil vai lá, nunca vai bem no quadro de medalhas devido... Ele tem atletas, mas acho que a falta de incentivo, antes, uma preparação de começar 8, 12 anos antes, formar um atleta para o cara ir para uma Olimpíada, ou ir para um campeonato mundial. E isso envolve inúmeros fatores. E no caso do triatlon, ainda fica um pouco mais complicado. Você fala, pô, futebol, cara, uma chuteira, um shorts, é o esporte popular, é o esporte nacional. Então você tem mais facilidade, só que também são milhares de crianças que sonham de virar um jogador profissional de futebol, ganhar altos salários.
Já no triatlon, são 3 modalidades, então ele tem um custo alto. A gente aqui no Brasil, hoje, está chegando bastante assim, os equipamentos, tudo, mas chega com alto custo. A carga tributária é muito grande no país em cima dos equipamentos esportivos. E a gente sofre um pouco a falta de patrocínio, de apoio, entendeu? Pouquíssimos atletas têm patrocínio. E isso é o que dá, aí chega numa... Porque a gente vai para uma Olimpíada, a gente nunca teve um brasileiro campeão olímpico ou um top 10. Desde a primeira Olimpíada, sempre tivemos brasileiros participando, né? Com resultados bons, sim, poderia ser melhor se tivesse mais apoio, mais patrocínio, às vezes condições de treino também. A gente no Brasil é privilegiado do clima, mas às vezes falta uma pista, falta um velódromo, falta um centro de treinamento de acordo, como é lá fora na Europa, como é nos Estados Unidos. E isso daí acaba refletindo, então a gente tem que, no caso, tem que trabalhar, treinar só amador por causa disso. E tem muitos profissionais que também são profissionais, eles trabalham ou com a sua assessoria, são formados em educação física, às vezes o cara não é formado, mas ele tem cursos e sabe o que está fazendo, né? Então ele trabalha e treina. E isso às vezes acaba consumindo, o cara acaba perdendo desempenho num treino, numa prova, devido ao trabalho por não poder ficar focado 100%. São poucos casos que tem atleta 100% focado no triatlon. Você deixaria de lado o seu trabalho para ser profissional? Deixaria, se tivesse um patrocinador, uma pessoa que chegasse todo final de mês e pagasse a conta de telefone, a conta de tudo, ótimo, meu. Entendeu? Mas É difícil, né? É difícil. Eu vejo assim que tá melhorando. Eu acredito que daqui a alguns anos, o pessoal que está começando hoje, a molecada, vai ter mais chance, caminhos estão se abrindo, as empresas estão aparecendo, as marcas estão vindo. Então é uma coisa assim que, no meu caso, para mim ficou. Talvez não tenha tanto, mas para quem está começando agora, daqui a 10 anos tenha um resultado melhor, né? Um apoio, um patrocínio. O crowdfunding, é isso? Crowdfunding. Crowdfunding. É o patrocínio coletivo, Isso. Né? É uma saída? Acredito que sim, que seja uma saída. Isso, o Sou do Esporte, né? Foi o primeiro projeto, e, se não me engano, acho que o de valor mais alto até hoje, né? Lá fora é muito comum, na parte cultural, social, na parte esportiva. Nos Estados Unidos, o pessoal arrecada, assim, em dias, em poucas semanas, o valor do projeto. E aqui no Brasil, na questão do esporte, o site Sou do Esporte, ele foi o pioneiro. E o meu projeto tinha o meu e tinha, acho que um menino do judô, taekwondo junto. E deu certo, mas assim, demorou um pouquinho, coisa uns 2 meses para arrecadar o valor. As doações vieram de amigos próximos, né, e outras de pessoas que eu não conheço. Pode ser a opção de colocar como anônimo também. E é uma forma que eu enxergo, às vezes, de complementar as despesas do atleta. Você monta o projeto, das pessoas sensibilizarem e doar, ou um empresário, enfim. Devido à falta que a gente tenha de apoio, desde o governo, de empresas ou de pessoas que têm dinheiro e não querem investir ou não sabem nem o que é, entendeu? Às vezes tem muita gente que tem o dinheiro e não sabe como investir também. Acontece muito isso. Como é que foi esse projeto seu que demorou 2 meses para conseguir? Mais ou menos, uns 2 meses e meio. Para onde foi? Para qual competição você usou esse? Usei para o México, para a etapa de Los Cabos, né? No México, foi dia 25 de março de 2014. E começamos um projeto, se não me engano, meados de janeiro. Gravamos um vídeo, descrevemos o que era o projeto. Utilizamos bastante as redes sociais, né? Que hoje está em alta. Foi onde deu a repercussão e onde conseguiu arrecadar o valor para poder viabilizar provas, despesas de passagem, hospedagem, despachar os equipamentos, que as companhias aéreas cobram dos atletas o case onde vai os equipamentos. A inscrição. Inscrição, que é caríssima também. Quanto foi esse? Esse projeto, ele tem a parte do site também, né? Que é onde ninguém trabalha de graça. Tá. O Sou do Esporte, então, ele tem uma porcentagem. Tem uma porcentagem também. Tá. Porque eles têm os custos fixos dele, acho que de site, elaborar, gravar o vídeo, editar, enfim. O custo total do projeto ficou em R$10.000, onde custeou as despesas minhas e mais a parte do site.
A Sabine esteve aqui falando sobre isso. Sim. A gente gravou um programa inteiro com ela e com a Evelyn Moraes, Taekwondo. Taekwondo. Ela esteve junto também. Ela é uma das atletas que se utilizam, né, desse Sim. site. Um site como esse acaba também sendo uma vitrine, não é isso? Pro atleta. Olha, ele, como uma coisa muito recente, eu enxergo dessa forma. Eu vejo quase toda semana, entro no site do esporte, acompanho pelo Facebook. Tenho visto, assim, inúmeros projetos estão aparecendo, está crescendo, entendeu? Está surgindo outros sites com esse mesmo fim, né? E é uma saída e acaba ajudando, sim, o atleta, que às vezes, que nem eu, para a etapa do México, resolvi fazer o projeto, a Sabine falou, pô, ela é amiga minha desde criança, a gente andou junto, ela falou, meu, tem um projeto assim, você vai competir, vamos ver se a gente consegue. Eu falei, puta, perfeito, porque é muito caro, muito dinheiro. A gente acabado de voltar em outubro do ano passado, novembro, do Havaí, uma viagem muito cara, aí dali 3, 4 meses fazer outra viagem, entendeu? Para poder participar, mais dinheiro. Ela falou, não, vamos montar o projeto, a gente tentar ver se dá para viabilizar o que acontece. E foi sucesso, assim, espantou a gente, porque ele deu um boom no começo, aí ficou estagnado, na reta final ele subiu. E acho que foi bom para elas, foi bom para mim também. Acabou dando uma certa visibilidade. Teve críticas de algumas pessoas, mas como tudo, né, não agrada. Não dá para agradar todo mundo. É isso aí. Mas você cadastra um projeto atrás do outro? Não, eu fiz só um. Foi esse daí do México. O Campeonato Mundial agora eu não fiz, né? Pro Havaí. Talvez pro ano que vem eu faça algum outro projeto, sentar com as meninas depois, conversar, ver. Se eu tiver um patrocinador, tiver apoio, talvez não precise, que talvez dê chance para outras pessoas, né? Se uma outra pessoa queira participar. Só entra vários projetos iguais também, aí você vai lá, eu não sei, não conheço, eu vou escolher fulano. Olha o currículo dele, ele é melhor. Às vezes pode ter outra pessoa precisando também, né? Então, mas vamos ver como vai ser. Tomara que eu tenha um patrocínio, eu consiga, né? E não precise... Que fique fixo, fique né? fixo, E né? acontece isso? Olha, do patrocinador gostar do seu desempenho e falar, vou patrocinar. Sim, acontece, mas é aquela... Hoje aqui no Brasil não sei lá fora, mas aqui é muito no... Tipo assim, o amigo do fulano, meio o QI, né? É Quem QI. te indica para você conseguir alguma coisa. Você disse que cadastrou um e o outro agora não. Esse outro, como é que você fez? Você correu atrás de patrocinador para você mesmo? Não, esse outro, parte das despesas eu estou bancando e partes eu tenho apoios. Eu não tenho nenhum patrocinador hoje, né? Eu tenho alguns apoios, tenho a Bike Fan na parte de bicicleta, tem uma loja de suplementos, onde me fornece todos os suplementos, a Favo de Mel. Isso já diminui vários custos fixos que eu teria por mês, que seriam altos, já baixa. Tem minha assessoria que me dá os treinos, né, a Rosana. E agora, recentemente, essa semana, fechei um apoio com a Nike, na parte de óculos. E quem sabe futuramente acerte mais coisas com eles. E o resto, nesse caso aqui, as despesas, alimentação, passagem, despacho do case, vai ser tudo via do meu bolso, né? Esqueci de um apoio. A Darude Honda está me apoiando nessa viagem para Havaí também. Isso com dinheiro? Com dinheiro. Porque as pessoas podem contribuir não só com dinheiro, podem contribuir com produtos, com equipamentos. O ideal mesmo é que assim, o atleta, né, não vive de permuta, né? Ninguém, na verdade, tem um comércio, vive de... Ninguém vai pagar seus funcionários Exatamente, com permuta. E o apoio nada mais é que uma permuta. Eu dou um exemplo, loja de suplemento. Eu iria gastar X por mês lá, é X em produtos que eles me dão em troca da marca, da propaganda. Isso é bacana, mas assim, quem vai pagar a passagem aérea? Quem vai pagar a bicicleta nova, o equipamento, entendeu? E aí você precisa ter um patrocínio que te banque isso e também tenha para você, porque você não sabe até quando você vai ficar fazendo isso, né, se for uma profissão. Por isso, no meu caso, eu trabalho e faço esporte. É um hobby, só que é um hobby assim, onde eu vou para brigar, entendeu? Eu não vou lá para ser mais um, para participar. Tô participando. Não, tô participando e vim para ganhar, entendeu? E trazendo medalha para o Brasil. Trazendo medalha, trazendo troféu. Esse é o objetivo, entendeu? Não é? Sempre brigar. Quais são os planos futuros próximos agora? O próximos agora é o Campeonato Mundial.
pretendo ir bem, né? Tô treinando para isso, mas cada prova é uma prova, não sei o que pode acontecer lá, né? A gente pode estar num dia inspirado, como pode acordar de pé esquerdo. Tomara que a gente acorde bem. Quero tentar trazer um bom resultado, melhorar meu tempo em relação ao passado. Quem sabe um pódio, né? Acho que é muito difícil, mas não é impossível. Depois eu tenho mais 2 provas em novembro, uma no final de semana e outra no outro, onde pretendo brigar ali entre os top 10 no geral, contando os profissionais. E aí pensar o ano que vem, o que eu vou fazer. Provavelmente vou fazer algum Ironman, não sei aonde. Aqui no Brasil não vai ser porque eu não estou inscrito aqui. Talvez possa ser via projeto também, crowdfund, do Soul Sport, ou não. E se fizer o Ironman, tentar classificar para ir para o Havaí de novo. Legal, vamos torcer para isso, né? Vamos sim. Agora, em relação ao esporte geral, assim, no Brasil, qual a expectativa, a sua expectativa em relação à realização das Olimpíadas aqui? A minha expectativa, eu vejo que o Brasil está atrasado. Falando como atleta, a visão que eu tenho, eu vou falar a visão de Campinas. O Brasil, o governo, a gente está muito atrasado. A gente não vai conseguir ter um... Eu falo, até brinco, meus amigos falam, gente, a gente vai passar uma vergonha em casa. Mais uma, né? Mais uma. Teve a Copa do Mundo, que eu particularmente achei ótimo, entendeu? Porque o dinheiro que foi gasto foi muito alto pelo retorno que deu. E as Olimpíadas vai ser a mesma coisa. Vai ficar o legado, vai ficar as benfeitorias que são necessárias, entendeu? Ótimo, isso vai ser bom posterior, porque o atleta vai ter onde treinar. E só que pensando em medalhas, em todas as modalidades, de uma forma geral, eu acredito que o Brasil não vai ter, porque não conseguiu formar atletas, não teve um ciclo olímpico bem feito, não fomentou, entendeu? Você pega os grandes países, os caras estão trabalhando no triatlo, um cara desde os 10 anos de idade para chegar em 2016 com 20, 21, e o cara ter chance de brigar por uma medalha, os ingleses, australianos, americanos. Você pega no Brasil, a gente tem os atletas que vão estar lá, estão indo para a terceira Olimpíada, mas são eles só, eles não fomentaram, não vieram fazendo uma base, entendeu? Como deveria ser feita, de acordo. Por falta de apoio, de interesse, não sei. Eu acho que o Brasil não vai ter um bom resultado. Talvez melhore uma ou outra medalha no quadro geral de medalhas, mas não vai ser o que talvez quem está na frente lá do COB espera que seja. Não vai ser isso. Bruno, faltou dizer alguma coisa? Fique à vontade. Não, acho que tá ótimo. Agradeço a oportunidade de falar um pouco do triatlo, um pouco sobre quem eu sou, né? Mostrar um pouco. E acho que é isso. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, Bruno. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns e sucesso para o programa. Obrigada, para você também. Obrigado. A gente vai ficar de olho, hein? Vamos torcer mais, conseguiu mais alguns torcedores aqui hoje, certeza. Obrigado. Bem, nós vamos encerrando por aqui o Mais Esportes. Hoje nós falamos sobre triatlon com o atleta de Campinas, Bruno Lazzaretti. Esse e os outros programas produzidos aqui na TV Câmara Campinas, você pode conferir no nosso canal, no canal 4 da NET e também no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Obrigada por você ter ficado com a gente. Até a próxima.